A luta de classes está rolando. Ontem, o que aconteceu? Lula falou mais cedo, não foi nesse encontro com os povos indígenas, não, foi no encontro anterior com a sociedade civil. Ele falou o seguinte: não adianta ficar chacoalhando, não, banqueiro, banqueirada. O que ele falou? Pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Porque quando se criou o teto de gasto, o que é um teto de gasto num país? Ora, o que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. É isso aí. Eles não gostaram. Não gostaram. Lula colocou o dedo na ferida e agora? Vamos combinar, né? Ele falou a campanha inteira que ia acabar, que vai acabar o teto de gastos. A campanha inteira ele atacou o teto de gastos. Eles agora estão descobrindo isso? Não. Eles querem manter o teto de gastos. Eles achavam que aquilo que Lula falou na campanha era só para inglês ver, que ele atraiu os compromissos da campanha. Aí é o que ele falou: a bolsa está caindo, o dólar está subindo. Paciência. Paciência mesmo, não tem a menor relação com a economia real do país. Mas eles reagiram. Então, ontem, sob o argumento de que eles apoiaram o Lula na campanha contra Bolsonaro, é importante dizer que eles apoiaram o golpe de 2016, apoiaram a eleição de Bolsonaro em 2018, deu ruim, né? Agora estão apoiando o Lula, foi importante eles apoiarem o Lula, claro. Então, Armínio Fraga, Pedro Malan e Edmar Baixa escreveram uma carta ao presidente eleito. Na verdade, não escreveram uma carta, né? Amolar a faca e tentar enfiar na barriga de Lula. É disso que se trata. Como eu falei antes, muito educada a carta. Mas é isso. Tem segmentos da oligarquia que são brutais. Brutais. Bolsonaro. Os donos de engenho. Tem segmentos da oligarquia que sabem comer com talher, que se educaram, que foram para a universidade, que foram estudar lá nos Estados Unidos e que aprenderam com a elite dos Estados Unidos. Na elite dos Estados Unidos tem um Trump, mas a elite dos Estados Unidos está educada para matar milhões de pessoas sorrindo e tratando os serviçais muito bem. É disso que se trata. Então, eles escreveram, veja a petulância desta turma. Como eu disse mais uma vez, Pedro Malan e Edmar Baixa têm importância menor, realmente, que o que importa aí é o Armínio Fraga, que é, como eu disse, é o dono da voz. Os outros são apenas vozes, né? Ele é o bilionário banqueiro que comanda esse trio e comanda muita gente no país. Muito simpático, muito simpático. Então, eles escreveram assim: o mesmo receio que afeta as taxas de juros afeta também o dólar. Imaginamos que seja motivo de grande frustração ver tudo isso. Será que seu histórico de disciplina fiscal basta? O que eles estão dizendo? Não, a biografia de Lula, os governos do PT, que foram os governos que mais respeitaram o equilíbrio fiscal, não basta. Eles querem que entregue tudo para eles. Tudo. A verdade é que os discursos e nomeações recentes e a PEC da transição sugerem que não basta. Ou seja, o que eles estão dizendo é o seguinte: que as nomeações... Que nomeações? Do governo de transição. Estavam falando oh, meu Deus do céu. Eles estão falando das nomeações de economistas de esquerda. Eles não querem o economista de esquerda na transição. E não querem a PEC da transição. Eles querem tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não é para mexer em nada. Desculpe-nos a franqueza. Como o senhor sabe, apoiamos a sua eleição e torcemos por um Brasil melhor e mais justo.
Bullshit, como dizem os americanos. Eles apoiaram o Lula na eleição para garantir que tudo continue como sempre foi. Tudo continue como sempre foi. A carta é ousada, estou falando aqui, a Ana está falando do Guilherme Mello, né? Guilherme Mello, entre outros, realmente Guilherme Mello é uma presença importante lá na transição. Mais adiante, mais tarde, vem o Eduardo Costa Pinto aqui para analisar ponto por ponto a carta e a postura deles. Está aqui. O Manteiga também. Eles estavam falando do Manteiga, que depois, inclusive, renunciou à presença dele na transição em função dos ataques brutais que está sofrendo. Essa turma não bastou botar a Lava Jato em cima do Manteiga. Não bastou colocarem a Polícia Federal, porque tem o dedo de todos eles são corresponsáveis por isso. Não bastou, eles são todos educados, né? Todos finos, educados, mas nenhum deles se solidarizou ao Manteiga quando a Polícia Federal foi lá no Albert Einstein, quando a mulher do Manteiga estava sendo tratada de um câncer gravíssimo, ela morreu em função desse câncer, e tentaram arrancar o Manteiga, inclusive arrancar o Manteiga de dentro do UTI, de dentro do Einstein, para levar para a prisão. Essa turma toda ficou quieta naquela época, né? Agora estamos aí estrilando, porque o Manteiga, que é o ministro da Fazenda do maior período de crescimento econômico do país, então estavam reclamando que o Manteiga estava na comissão de transição. É carga contra o jovem Guilherme Mello também. Olha o texto deles, que é uma mentira, vamos conversar sobre isso em detalhe. O teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde e da cultura para pagar juros a banqueiros gananciosos. Não é uma conspiração para desmontar a área social. E o que é o teto de gastos, então? É uma afirmação, assim, é espantoso até que esses sujeitos que se arrogam como grandes economistas façam uma afirmação tão mentirosa quanto essa. O teto de gastos existe única e exclusivamente para retirar os recursos da área social. Só para isso, da saúde, da educação, dos programas sociais. Só existe para isso. Tanto que, para o Bolsa Família ser viável, ele vai ter que ser fora do teto de gastos. Fora do teto de gastos. Porque se tiver teto de gastos, não tem Bolsa Família. É preciso que se entenda. Veja aqui a afirmação, que interessante. Olha o olhar dessa turma. É preciso que se entenda que os juros, o dólar e a Bolsa são o produto das ações de todos na economia, dentro e fora do Brasil, sobretudo do próprio governo. Muita gente séria e trabalhadora, presidente, ficaram ofendidos que o Lula chamou-os de especuladores. Claro, o investimento de longo prazo em bolsa de valores é gente que está investindo no país, tá certo. Agora, essas oscilações cotidianas na bolsa de valores, dizer que isso é gente séria e trabalhadora, bullshit. Mais uma vez, bullshit. É irritante mesmo, né? É irritante que essa turma esteja. E não sou eu que estou falando isso, não é o Eduardo Costa Pinto que virá falar sobre isso, não somos nós que somos de esquerda, não. A Mônica de Bolle, que é lá professora na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, que é uma economista liberal, que sempre se apresentou como uma economista liberal, ela dá o tom aqui, ela explica tintim por tintim. Esta turma é especuladora, sim. Vamos ver o que a Mônica de Bolle falou ontem sobre essa história? Primeiro, eu não vou dar muita atenção para essa história do mercado agora, não, porque... Espera aí. Tem acontecido isso de vez em quando aqui, entra sem imagem. Eu vou pegar direto do tweet dela, um minutinho só. Vi ontem lá no Twitter dela, Mônica de Bolle. A Mônica de Bolle é tão liberal, ela reviu várias posições dela, né? A vida vai ensinando. Ela reviu várias posições dela, mas ela é tão liberal que ela fazia um programa junto com Sardenberg na Rádio CBN, tempos atrás. Deixa eu ver onde é que está aqui essa fala da Mônica de Bolle de ontem, um minutinho só. Tá aqui. Tá aqui. Achei. Desculpa, gente, mas não está subindo essa... Sempre assim, a imprensa não é... Ó, vou pôr aqui. Vale a pena. Vale a pena porque é isso. É um economista liberal. Não sou eu falando.
Não está entrando aqui. Vou puxar aqui pelo Twitter direto, tá? Vou puxar. O pessoal falando aqui que eles estavam falando do Manteiga. Não, isso mesmo. Me fugiu o nome dele na hora. Vamos ouvir a Mônica de Bolle, então, uma economista liberal, sobre esta afirmação que eles fazem lá, que é tudo gente séria, presidente, que a Bolsa de Valores e o dólar é só gente séria, trabalhadora, gente, trabalhadora. Imaginar que essa turma não trabalha, né? É o sonho da elite brasileira. Essa turma só ganha dinheiro. Quem trabalha somos nós. Vamos ver aqui. Mônica de Bolle. Som na caixa, como dizia o velho Tim Maia. Vou abrir aqui na tela. Vamos lá. Aprende. Tá, gente, primeiro, olha só, gente, primeiro, eu não vou dar muita atenção para essa história do mercado agora, não, porque realmente não merece. De novo, é sempre assim, a imprensa não aprende, comete os mesmos erros, fica essa ladainha. Quem é o mercado? O mercado é formado por uma porção de instituições diferentes, tá? Cujos objetivos, horizontes, formas de análise são completamente distintas. Você não tem nenhuma homogeneidade no mercado. O mercado é um ecossistema, tá? Eu já trabalhei como consultora de várias dessas instituições e não só isso, eu sento no advisory board dos maiores fundos de pensão do mundo, é o Fundo de Pensão de Quebec, no Canadá. E o tipo de discussão que você tem é uma discussão de longo prazo, assim, uma discussão de médio prazo, é uma discussão de horizontes, assim, para onde as coisas estão indo, o que vai acontecer e tal, quais são os grandes debates, quais são os grandes temas que estão colocados e tudo mais. Essas são as instituições que realmente movem a economia. Não são essas as instituições que fazem o movimento sobe e desce que a gente está vendo acontecer hoje no mercado brasileiro. Esses movimentos muito acentuados são movimentos especulativos. Isso é dinheiro de especulação. Isso é dinheiro que entra e sai o tempo inteiro, tá? Não é dinheiro que tenha qualquer compromisso em ficar investido no país. Esses movimentos, eles são muito efêmeros, porque da mesma forma que você vai ter, se Deus nos acuda que o pessoal fica aí hoje, amanhã sobe, e se não subir amanhã, sobe segunda. Então, é um movimento de especulação pura. Esses agentes especuladores, esse pessoal que trabalha no horizonte de super curto prazo, assim, eles ganham e perdem dinheiro na especulação, na volatilidade. É na volatilidade. Então, eles geram volatilidade para fazer isso. É isso aí. Mais uma vez, gente querida, não sou eu que sou um cara de esquerda que está falando, não é o Eduardo Costa Pinto que vai vir explicar esse detalhe, é a Mônica de Bolle, uma economista liberal. Então, esta turma aqui está querendo nos fazer crer que esses movimentos especulativos é coisa de gente séria e trabalhadora. Gente séria e trabalhadora, e realmente é chocante. Agora, tão chocante quanto isso é que tem gente na esquerda que está se tornando porta-voz deles, fazendo a defesa desse tipo de movimento. Fazendo a defesa e dizendo o Lula tem que ficar ponderado, o Lula tem que ponderar, o Lula tem que governar com o mercado. Impressionante isso. Realmente impressionante. Né? Tem frente ampla, claro que tem frente ampla. Fundamental, defendi sempre a frente ampla, defendi a presença do Alckmin desde o começo. Discutir, não tenho medo da polêmica, polemizei com muita gente na esquerda em relação a isso. Agora, dentro da frente ampla, eu sei qual é a cadeirinha onde eu estou assentado. Qual é o Twitter da Mônica de Bolle? Olha, é só chegar no Twitter e escrever Mônica de Bolle com 2 L's. Vai chegar no Twitter dela. Então, mais uma vez, a Mônica de Bolle não é uma economista de esquerda. Vocês viram lá, ela está sentada no conselho de um dos maiores fundos de pensão do mundo, que tem investimentos bilionários em bolsas de valores em todo o mundo, que é o Fundo de Pensão de Quebec, lá do Canadá. E é o que ela falou, esses fundos de pensão não ficam botando dinheiro e tirando dinheiro todo dia. Isso é coisa de especulador. Eles não ficam subindo o dólar, derrubando bolsa em país nenhum. Eles fazem investimentos com um horizonte de meses e anos e décadas. Isso é investidor. Não é essa turma aí que o Armínio Fraga e seus colegas defendem. Né? Não é, realmente não é. Carlos Alberto Veloso Lopes. Esse pessoal vive de especular no mercado. Tem verdadeiro jogo marcado de uma panelinha para pegar dinheiro no sobe e desce das ações de dólar. Tem que investir em fábricas e obras. É isso aí.
né? Mas essa turma só investe no próprio mercado financeiro. Por isso que a gente, como eu disse mais uma vez, o Armínio Fraga não é um homem de alguns milhões, não é um homem de dezenas de milhões, é um homem das centenas de milhões de dólares ou até do bilhão de dólares. Vamos entender quem é Armínio Fraga? Porque acho que essa é uma questão chave. A questão chave do jornalismo é trazer à luz, dar transparência para explicar de que lugar as pessoas falam. Qual é o lugar que as pessoas ocupam do ponto de vista da sua biografia e da sua trajetória histórica e ancestral, porque é isso, a ancestralidade conta e conta muito, e da sua biografia pessoal. Então, isso que vocês estão vendo aí é o símbolo da família Souza Leão, uma família das mais relevantes da oligarquia pernambucana. Pois é, Armínio Fraga é desta família. Então, Armínio Fraga, não sei se ele tem na sala de jantar da casa dele este brasão, mas ele é desta família Souza Leão. Ele é trineto, portanto, o trisavô dele era o Barão de Morenos. É barão, gente. O cara tem sangue azul. Barão de Morenos. Eu vou ler aqui a descrição que a família Souza Leão, a família do Armínio Fraga, tem na Wikipedia. A família é tradicionalmente proprietária de vastos engenhos e escravos, sendo a maior parte deles em Pernambuco. Os Souza Leão estão presentes em Pernambuco desde o século XVII, tendo a família ocupado poderosos cargos políticos, quase sempre representando Pernambuco, governadores e também no governo federal. Bom, Armínio Fraga foi presidente do Banco Central. Para se ter uma ideia da riqueza e poder dessa família, o Barão de Morenos, Antônio de Souza Leão, trisavô do Armínio Fraga, era proprietário sozinho de 8 engenhos: Morenos, Barão de Morenos, Catende, Xixaim, Viagens, Pitimbu, Carnijó, Bom Dia e Bejo, e de centenas de escravos. Esta é a origem familiar de Armínio Fraga. Ah, mas tá bom, porque apesar dessa origem familiar, ele rompeu, ele foi fazer um caminho, né, de luta pela democracia, de estar ao lado do povo, de luta pelos direitos do povo brasileiro. O fato de alguém ter como seus antepassados esses oligarcas não é uma sentença sobre a cabeça de ninguém, não é? A gente tem dessa turma aí, né, tem gente que rompeu, tem gente que renunciou, tem gente que fez um caminho próprio muito diferente. Tem muito nessa trajetória aí que vem desde o século. Por um deles, João Cabral de Melo Neto, né? Ele era bisneto de Felipe de Souza Leão, desta família. Ele rompeu e se colocou ao lado do povo brasileiro. E o Armínio Fraga? Qual é a trajetória do Armínio Fraga? Vamos ver agora, porque também não quero traçar de maneira preconceituosa, dizer que por ele ser descendente do Barão de Morenos, dono de terra e de gente, que ele é assim, né? O Osmar já diz aqui, até hoje essa família é escravocrata aqui em Pernambuco. Pois bem, então vamos olhar para o Armínio Fraga. Qual é o lugar que ele biograficamente ocupa? Está aqui. Ele foi economista-chefe e gerente de operações do Banco de Investimentos Garantia. O Garantia foi um dos principais bancos de investimentos de maior sucesso na história do país e que quase que inaugurou ao lado do Pactual, que hoje virou BTG, este tempo dos investimentos financeiros agressivíssimos que construíram grandes fortunas. Ele foi, então, economista-chefe e gerente de operações do Garantia. De lá, ele saiu direto para ser vice-presidente do Banco de Investimentos, o Salomon Brothers, lá em Wall Street. Mudou-se lá para os Estados Unidos. De lá, ele saiu para ser o managing diretor do Soros Fund Management, do Soros.
Este fundo tinha sede, sabe onde? Em 2 paraísos fiscais, Curaçao e Ilhas Caimã. Então, Armínio Fraga é alguém que já nessa altura do campeonato milionário, não sei se já era bilionário nessa altura, né? Estava lá cuidando de finanças em paraísos fiscais. Nós sabemos que o sistema de paraíso fiscal está no coração do sistema do sistema financeiro brasileiro e internacional. De lá, ele fundou o seu próprio banco, o Gava Investimentos. Eles dizem hoje que o Gava Investimentos, que ele não seria banqueiro, porque o Gava Investimentos é apenas uma empresa de gestão de recursos, cascata. Porque ele foi fundado em 2003 como banco de investimentos. E vamos combinar, uma vez banqueiro, sempre banqueiro. Então diz que ele não é banqueiro porque ele é só uma empresa de gestão de recursos. Bullshit. Estou adorando hoje usar esse bullshit. Cascata. Em 2003, quando ele fundou o Gava Investimentos, e vou dizer isso mais uma vez, era um banco de investimentos. Portanto, o senhor Armínio Fraga, além de ter sido altíssimo executivo de operações financeiras nacionais e globais, teve seu próprio banco. Aí, em 2010, ele vendeu, ficou bilionário, vendeu a Gava Investimentos para o JP Morgan, um dos maiores centros financeiros do capitalismo global, e o negócio era tão bom que 5 anos depois ele comprou de volta, está lá de novo ele como dono da Gava Investimentos. Então é importante dizer, é deste lugar que Armínio Fraga fala. É com esta trajetória familiar e com esta biografia pessoal, é dessa trajetória familiar e desta biografia pessoal, a partir dela, que Armínio Fraga fala. Como eu disse mais uma vez, vamos combinar, o Malan e o Baixa não tem maior relevância nesse trio aí. Quem manda, de fato, o dono da voz é o Armínio Fraga. É importante dizer também que, além disso tudo, ele foi o chefe da equipe econômica, ele ia ser o ministro da Fazenda do governo Aécio, se Aécio tivesse vencido Dilma. Nessa condição, ele deu uma entrevista fazendo crítica aos aumentos reais do salário mínimo. Depois ele veio explicar, não é crítica ao aumento real do salário mínimo, é a condição da economia para sustentar o crescimento, mas enfim, foi crítico sim aos aumentos reais de salário mínimo praticados pelos governos do PT. É disso que se trata, então dá para entender por que eles defendem tão ardorosamente o teto de gastos e por que eles ficam chateados quando o Lula diz, dane-se o mercado. Esse pessoal já reganhou os dentes para Lula em 2002 e está reganhando de novo. E vocês acham que se eles não se atemorizaram com ele não se atemorizou com essa turma quando era um jovem de 50 e poucos anos e em 2002 vai se atemorizar agora? É isso aí. Então, você conheceu um pouco mais a história familiar e a biografia do banqueiro Armínio Fraga, que lidera a pressão do sistema financeiro contra Lula e contra o fim do teto de gastos. Pois bem, ontem esse assunto foi tão relevante, o pessoal está sugerindo aqui um corte sobre o Armínio Fraga. Vou sugerir fazer um corte para que as pessoas precisam saber, né, quem é Armínio Fraga.